Tô fazendo aqui e umas coisinhas boas que eu aprendi também, né, sobre plantas alimentícias não convencionais, que eu acho que isso é importante, né, saber usar a tecnologia para as coisas boas, né. Então a ideia é explorar esses fundamentos aí de colocar informação para todo mundo e que todo mundo possa compartilhar a informação. Tá aqui para a porta fechar certinho, para não ter nenhuma frestinha por baixo da porta, para entrar nenhum tipo de, para não correr nenhum tipo de acidente com os bichinhos que vivem aqui na roça, né? E cobras, serpentes, esse aqui, eu já vou fazendo camada por camada, é como se eu estivesse subindo uma fiada de parede, entendeu? Então, que morou um monte de bicho, morou um monte de passarinho, nasceu de tudo aqui já nesse lugar, né? Olá pessoal, mais um vídeo aqui para vocês do meu canal, né? E faz tempo que eu estou fazendo alguns vídeos agora, mas queria mostrar algumas coisinhas, né? Mais do que eu tô fazendo aqui e umas coisinhas boas que eu aprendi também, né? Sobre plantas alimentícias não convencionais. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito legal que eu aprendi aqui, que é uma coisa que eu estou estudando um pouquinho para entender melhor, né, essas relações, né, nossa com a natureza, e de olhar e de trazer um novo olhar, né, para a vida, de entender e olhar as plantas que estão ao nosso redor, olhar tudo isso que cresce em nossa volta, né, quando a gente está envolto na natureza, e perceber que ali tem possibilidades, né, então isso é muito legal. Mas primeiro eu quero mostrar um pouquinho aqui, né, da casinha de terra. E eu não tenho feito assim com muitos vídeos, acho que eu já falei num vídeo anterior aí que eu postei, que não tenho feito muitos vídeos assim de postar rapidamente, né, porque a minha internet é muito ruim para fazer o upload dos vídeos, né, então eu deixo para quando eu volto para a cidade para fazer esses uploads dos vídeos meus, né. E eu tô meio devagar um pouco com os vídeos, porque às vezes fica um pouco muito repetitivo, né? Que a maior parte dos meus vídeos é mostrando a construção dessa casinha aqui que eu tô fazendo, né? De terra, de bioconstrução. E é muita coisa para mostrar ainda, né? Eu vou fazer muito vídeo disso aqui ainda, né? E para quem se interessar, acho que é legal, né? Quanto mais informação a gente divulgar sobre as nossas experiências com relação a esse tipo de forma de construir uma casa, né? Eu acho que é legal, porque a gente aprende muito uns com os outros, né? Colocando informação aí nessa rede de internet, né? Usar essa tecnologia para uma coisa do bem, que eu acho que isso é importante, né? Saber usar a tecnologia para as coisas boas, né? Então, a ideia é explorar esses fundamentos aí de colocar informação para todo mundo e que todo mundo possa compartilhar a informação, né? Isso é muito importante para que a gente possa se desenvolver como seres humanos, né, mais conscientes, né, e com possibilidades de se desenvolver de forma construtiva, de forma em que a gente realmente consiga prosperar de alguma forma, né, uma prosperidade consciente, né, uma prosperidade da vida, onde a gente consiga ter possibilidades reais de fazer aquilo que a gente acredita, né. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui na informação no meu canal, né, para vocês, é justamente focado nessas coisas. É tentar trazer o máximo que eu posso da minha percepção e compartilhar com todo mundo, né. E a percepção, ela é mutante, ela transforma o tempo todo, porque a gente está sempre aprendendo coisas novas e sempre com o coração aberto para entender as inúmeras visões da vida que todo mundo tem, né. De compartilhar as inúmeras visões que cada um vai percebendo de si mesmo, né? Então a gente tem que ter esse coração aberto para enxergar essas possibilidades, se comunicar abertamente com várias formas de se comunicar, né? Então isso é muito importante também, a gente ter essa percepção aberta para a gente não se fechar nos nossos casulos, nas nossas bolhas, né? E não conseguir se comunicar com outras esferas da realidade. Então a gente tem que saber se comunicar também dessa forma, né? E então isso é muito importante também, né? Queria colocar também isso para vocês, falar um pouco disso. Bom, então vou mostrar um pouquinho das coisas que eu fiz aqui. Aí eu vou depois fazer um outro vídeo à parte só para mostrar o aprendizado
que eu estou tendo aqui com as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Já aprendi um monte de coisa sobre punks. E nossa, tem comida demais nascendo em nossa volta, a gente não percebe isso, né? Então, a alimentação é uma base fundamental da nossa vida humana, então é importante a gente ter consciência do que está crescendo à nossa volta e saber que aquilo ali pode ser um alimento em potencial para a gente cozinhar, fazer uma comida, fazer uma coisa, né, interessante com aquela planta que está nascendo em sua volta. E são plantas magníficas, com inúmeras propriedades medicinais, com inúmeras propriedades nutricionais, né, para o nosso corpo, e que são fantásticas, que tem tudo a ver com a nossa saúde também física, né, que a gente tem que cuidar da nossa saúde física a ponto de a gente evitar ficar doente, para não cair nas garras desses sistemas de saúde aí que às vezes deixa a gente mais doente do que curado, né? Então acho que é muito importante a gente tomar cuidado com essas coisas e aprender a prevenir doenças, né? Através da alimentação, uma alimentação saudável. E a alimentação saudável é a base da saúde, né? A alimentação consciente e saudável é a base da nossa saúde física e psíquica também, né? Porque o físico, ele depende, o psíquico quer dizer, né? Nossa psique humana, ela depende do nosso físico, do nosso bem-estar físico. Então a gente precisa muito cuidar da saúde física para a gente conseguir concluir os nossos propósitos de vida nesse mundo, né? Eu acho que é por aí. Vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês, então, um pouco das coisas que eu continuo aqui no processo dessa casinha. Então, aí continuando aqui as obras dessa casinha, eu tive que fazer um trabalhinho de emergência aqui, ó, que é esse rodapé aqui da porta. Esse rodapé da porta aqui, para a porta fechar certinho, para não ter nenhuma frestinha por baixo da porta, para entrar para não ocorrer nenhum tipo de acidente com os bichinhos que vivem aqui na roça, né? E cobras, serpentes. Esses dias, antes de ontem, né? À noite, entrou uma serpente aqui dentro e tinha um buraquinho aqui, bem aqui nessa parte da porta, que eu estava deixando, porque isso aqui ia fazer de qualquer jeito já, né? Só que como ainda está em construção, vou fazer o piso lá dentro ainda, então eu estava deixando assim. Só que aí depois desse susto que eu levei com essa serpentezinha entrando, ali de noite, eu dormindo, ela chegou pertinho do meu pé, sabe, assim. Pela característica dela, eu andei dando uma pesquisada aí, era uma cobrinha, era uma serpentinha coral, sabe? Uma das variedades corais, né? Que a coral não é só aquela que é vermelha e preta, ela tem uma variedade também, que é exatamente uma que eu fiz um vídeo aí, se vocês pesquisarem no meu canal, vocês vão ver essa serpente aí no vídeo do meu canal, que eu coloquei aí para compartilhar com as pessoas aí, né? E é uma cobrinha coral. E essa coral, eu não sei se ela é a coral falsa ou a coral verdadeira, né? Porque também tem as duas, né? Mas, na dúvida, não é bom arriscar. Ela é uma serpentezinha muito calma, muito tranquila, né? Só que assim, se ela morder, meu amigo, adeus, né? É caixão. Simplesmente assim. E aí, a coisa... Eu tive que fazer esse trabalhinho de emergência aqui enquanto eu não construo o piso aqui ainda, né? Eu tive que fechar aqui, então fiz essa parte aqui do batente debaixo da porta, né? Ontem mesmo eu fiz isso daqui, para não ter nenhuma frestinha, não ter nenhuma possibilidade de nenhum animal entrar por baixo da porta da casa. Então essas casas, assim, quando a gente constrói, a gente tem que planejar tudo isso, tá vendo? Tem que ser tudo fechadinho, assim, ó. A parte de cima, tudo bem arrumadinho, para evitar que entre bicho, né? Porque entra aranha, entra cobra, entra tudo se tiver tudo aberto, né? Passarinho, né? Enquanto eu estava construindo, enquanto essas partes não estavam prontas aqui, enquanto eu estava levantando essa casa, nossa, vocês não têm ideia a quantidade de bicho que já cresceu e nasceu nesse lugar aqui enquanto eu construo a casa. É muito lindo, na verdade, até de ver isso, acompanhar a natureza, como ela, né? Os seres vivos, né? Como eles vão fazendo parte do processo também, né? Então isso é muito interessante, é muito legal, né? E esse nicho que eu acabei de construir agora, esse tempo atrás, né? Esses dias atrás aí, mês passado, né? Que eu finalizei essa partinha aqui, e agora eu estou começando a fazer essa outra parte aqui, ó, que eu vou fazer a porta, né? Estou fazendo o batente aqui da porta ainda, né? Construindo a porta, aqui já tá as madeiras para fazer essa porta, né? Então aqui vai ter uma porta central que vai abrir em duas águas essa porta, né? Essa parte aqui
Aqui vai ser levantado mais vai ser fechado assim com parede de bioconstrução, e ali também com parede de bioconstrução. Então vai ter uma porta no meio para esse espaço ser bem reservado, bem seguro, bem fechado, né? Que vai ser esse espaço que eu criei aqui para justamente ter um espaço para armazenar algumas coisas aqui, guardar a ferramenta, enfim, sei lá, né? Um monte de coisa. E nessa parte aqui desse cantinho aqui é onde eu vou instalar, né, toda a usina, né, da geração de energia solar que eu tenho aqui, né? Então os barulhos vai ficar tudo aqui, então tem que ser tudo bem fechadinho, bem arrumadinho, né? Que esse negócio tem que ser bem seguro, porque energia solar, ela é muito legal, mas você tem que saber como instalar direitinho esses equipamentos, como fazer dimensionamento das fiação e tudo mais, porque se você fizer errado, esse negócio pode causar um acidente muito grave, né? Porque parece que não, mas a corrente que passa de energia, né, das placas solares, que são correntes contínuas, são correntes fortíssimas, né? De amperagens altíssimas, assim. Então você tem que saber fazer essas instalações certinho e tem que fazer num lugar seguro, adequado, né? Aonde que se cria um ambiente também adequado, que não tenha muito problema com aquecimento. Então aqui ficou um ambiente bem tranquilo, bem fresquinho. Em pleno calor aqui está fresquinho, então vai ser bem seguro para instalar esses equipamentos. E fica um lugar reservado só para isso também. E ainda vai sobrar um espacinho aqui para mim planejar alguma outra coisa aqui, como organizar uma parte de ferramentas que eu tenho aqui para começar já a me ordenar aqui, né, nessa parte do trabalho também, né, com respeito às ferramentas. Então mas antes de eu fazer tudo isso ainda, né, eu vou fazer essa porta aqui, que eu estou fazendo essa porta, construindo essa porta, né, com essas madeiras aqui que eu tenho, né, levantar mais umas paredinhas, vou fechar tudo aqui certinho, bonitinho, né, e aí depois eu vou vir rebocando tudo, né. Eu vou rebocar essa casa inteira, vou fazer o reboco fino da casa, que vai ser o acabamento da casa, que vai tampar todas as rachaduras que dá depois que você faz a primeira fase da parede de bioconstrução, né? Ela dá essas rachadas assim, isso é normal, tem que acontecer isso, inclusive, né? Mas você pode ver que com a porcentagem adequada de argila, areia, né, e palha, né, no caso aqui que é uma parede de coube, que é diferente de uma parede que vai menos palha, a coube vai bastante palha, ela racha muito menos, tá vendo? Ó? Racha bem pouquinho, ela não racha muito, tá vendo? Algumas partes nem racham, porque do jeito que eu vou fazendo aqui, eu já vou fazendo camada por camada, é como se eu estivesse subindo uma fiada de parede, entendeu? Então eu faço uma fiada, dia seguinte eu venho fazendo outra fiada, dia seguinte outra fiada, então conforme eu levanto a fiada de cima vai sendo levantada, e a de baixo, que já deu uma estabilizada, eu já vou jogando um pouco de massa aqui por cima e já meio que fazendo um reboco grosso por cima ao mesmo tempo, então ela vai rachar muito menos conforme você vai construindo desse jeito, né? Isso é muito legal de fazer desse jeito. Eu gostei muito dessa técnica e acho que é a técnica que eu mais vou usar provavelmente, né, em tudo que eu for construir aqui. E é isso, então aqui já está tudo fechadinho, tô louco não vejo a hora de eu começar a fazer o acabamento, de fazer os rebocos finos dessas casas inteiras. Depois que eu terminar o reboco fino aqui, eu vou cair para fazer os pisos da casa, né? Aí eu vou fazer o piso aqui dessa varanda. Ainda tem mais uma fase aqui que eu vou construir, depois dessa porta, né? Aqui vai ter mais uma meia parede de bioconstrução aqui, ó, nessa parte aqui, né, entre essas colunas aqui da varanda da casa, né, que vai chegar até aqui assim mais ou menos, e aqui também, nesse lado aqui, fechando toda essa parte aqui, ó. Então aqui vai ter um meio muro de bioconstrução, e aqui vai ter uma bancada em cima desse muro, uma bancada aqui, uma bancada aqui, que aí eu já ganhei um espaço a mais também, né, para ter essa utilidade funcional também dessa parede, que vira uma bancadinha para mim fazer um monte de coisa aqui em cima, né? Fundamental, estratégico vai ficar, inclusive, né? Com essa parede bioconstruída, né? Aqui, meio muro. Vai ser rapidinho fazer isso aqui, vai ser bem legal de fazer, vai ficar bonito. Em cima dessa base de pedra que eu construí aqui, desse alicerce, né? Para aumentar a sustentação dessas colunas, inclusive, que eu fiz aqui, dessa varanda, né? E aqui depois vai ter um portãozinho aqui, ó, fechando aqui. Um portãozinho de madeira, bem bonitinho, que vai abrir para lá, para fora, né? Para deixar tudo fechadinho daqui, para evitar que os animais também entrem aqui, né? Porque aqui eu já tive uns problemas sérios com a cachorrada dos meus vizinhos, que às vezes vinham dormir aqui, se enfiava aqui, meu senhor do céu, e não tinha porta, não tinha nada, né? Na época ainda, os cachorros entravam aqui dentro e dormiam tudo aqui de noite, principalmente na época das chuvas, né?
Eles vinham se proteger da chuva e ficavam dormindo aí. Eu deixava, né? Tudo bem, cara. Os bichinhos são queridos, né? E deixava aí, só que tem um problema, né? Os bichinhos aqui, eles são meio selvagens, assim, né? Sabe? Eles crescem no meio desse lugar, assim, desse ambiente, né? Totalmente livre, né? E, pô, impregnado de pulgas, bichinho, impregnado de carrapato, que é o estilo que o povo cria os cachorros aqui, né? Eu não gosto muito desse estilo, mas é a cultura, então eu tenho que respeitar a cultura que tá aí, né? Mas quando eu for ter um bichinho aqui, eu vou construir uma casinha para ele, né? Uma casinha bioconstruída, vou fazer pro cachorro. Nossa, cachorro que eu vou ter aqui vai ser um cachorro chique. Se eu tiver cachorro, né? Porque eu não sei se eu vou ter que estar morando definitivamente aqui para ter um cachorro, né? Porque não dá para ter cachorro e não estar morando aqui. Isso não funciona. Mas eu vou fazer uma casinha bioconstruída pro cachorro. E outra coisa, acompanhando a ideia que eu falei para vocês enquanto eu estava construindo essa casa aqui, que morou um monte de bicho, morou um monte de passarinho, nasceu de tudo aqui já nesse lugar, né? E inclusive aqui, ó, aqui é um ninho que sempre nasce uns filhotinhos aqui de sanhaço cinzento. É a segunda vez, é o segundo ano que eles fazem ninho aqui, ó, sanhaço cinzento. Tem um ninhozinho ali, ó. Ano passado eles fizeram o ninho, nasceu os filhotinhos dele, foi embora, o ninho se desfez, fizeram de novo esse ano o ninho, tá nascendo mais um. E aqui é até legal deixar os bichinhos aí, né? Com os ninhozinhos deles. E depois, observando toda essa relação da natureza, dos animais, dos seres vivos, com tudo que eu estou fazendo aqui nesse lugar, né? Eu também vou ajudar os bichinhos a ter os lugarzinhos deles, os nichos deles, né? Aí eu vou construir um monte de casinha pequenininha, bioconstruída, só para os passarinhos, para os bichos, para as abelhas, né? Isso vai ser muito legal de construir também, né? Porque aqui eu estou construindo não só para mim, né? Estou construindo para tudo que tiver em minha volta, né, cara? Eu acho que essa que é a relação fundamental. Vocês escutaram a maritaca aí? Então a maritaca adorou a casinha bioconstruída aqui, né? A danadinha tá aqui, um casalzinho todo dia aqui, de manhã e de tarde, andando aqui em cima do telhado, anda ali em cima da calha. Já entrou dentro de casa, tá só investigando para ver onde que elas podem fazer um ninhozinho delas, né? Só que o bichinho barulhento, essa maritaca, viu? Então também tem que pensar muito bem nessas estratégias, que maritaca, se tiver uma casa que tem forro, né? E se o bichinho se alojar ali dentro, cara, o risco de ela comer a fiação da casa, comer cano, é grande, elas detonam tudo, cara, entendeu? Então tem que prestar atenção nisso também. Mas aqui não tem perigo de acontecer isso, porque vai ser tudo muito bem planejadinho, para evitar esse tipo de problema também, né? Aí não tem perigo. Aí eu vou fazer umas casinhas para as maritacas também, né? E toda hora que eu chego aqui dentro de casa, tem hora que elas estão aqui na janela, né? Na janelinha aí, né? E a hora que eu chego eu levo um susto, porque elas saem gritando, né, cara? Mas me dá um susto toda hora essas maritacas. Mas são muito fofinhas, cara. Eu adoro as maritacas. Bom, falando dessa parte da casa e explicando para vocês, né, um pouco mais disso aí que está acontecendo aqui nessa bioconstrução. Então vai sair mais essa paredinha aqui, né, meia parede, que vai ter uma bancada, terminar a porta, aquelas partes ali todas, né? Aí eu vou entrar na outra fase da casa agora, que vai ser fazer reboco fino da casa inteira, em todas as paredes, externa e internamente, né? E para depois eu vim começar a trabalhar o piso, né, da casa, toda a parte de piso da casa. Vai ser um piso bioconstruído também, que eu estou pensando em fazer um piso de solo adobe, né? É uns pisos aí que eu estou pesquisando que é bem interessante, prático de fazer, bem natural o processo também e super resistente, né? E é o recurso fundamental que eu tenho aqui, né? E vale a pena explorar esse recurso. Então é isso aí, terminando essas fases, vai entrar essas fases que eu acabei de falar, né? Aí depois vai vir umas outras fases de construção, que vai ser a construção dos nichos da casa, né? A pia da cozinha da casa, fogão de lenha, né? Aí vai ter um sofá bioconstruído ali dentro, enfim, vai ter um monte de coisa, as camas, né? Que vai ser umas camas de 3 andares, né? Tipo beliche, bem artesanal, bem feitinha. Depois vai ter a parte do banheiro lá dentro da casa. Eu vou construir toda a estrutura do banheiro também ali interna, enfim, tem trabalho para até dizer chega. Mas eu acredito que vai ser um pouco mais ágil depois desses processos, porque aí eu não dependo muito mais se o clima está chovendo, se não está chovendo, né? Porque vai ser umas partes mais internas do trampo. Então vai ficar mais fácil de trabalhar isso daí com mais frequência, né? Mesmo em época de chuva, como começou agora, a época das chuvas aqui. Bom, já falei pra caramba sobre o que eu estou fazendo, já mostrei para vocês um pouquinho mais dos meus processos aqui, né? Da construção, da bioconstrução. Então agora é isso.
Próximo vídeo vai ser falando aqui meu aprendizado com as punks, as plantas alimentícias não convencionais, que está sendo assim uma coisa linda de aprender também e perceber, né? Cada vez é uma coisa nova que eu aprendo aqui, então vale a pena compartilhar com vocês essas informações aí. Tudo de bom para vocês, fique com Deus.